O outro filósofo da época absolutista é o Maquiavel. Foi com 58 anos, era historiador, poeta. Todo mundo ouviu falar no Príncipe, mas o livro mais importante dele é Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livre. Esse livro, ele não podia falar de Florença, onde ele morava, os problemas políticos de Florença. O que ele faz? Ele fala de Roma. Todos os problemas que ele apontou que estava ocorrendo em Roma, na primeira década de Tito Livre, ou seja, não era ali contemporâneo dele, estava bem mais por trás, estava acontecendo em Florença. E ele faz críticas, porque os discursos de Tito Livre deixavam claros quais eram os problemas da Roma naquele momento, que eram exatamente os mesmos problemas de Florença. Então aí esse livro deu uma bagunçada no momento lá. Tanto que alguns dizem, alguns historiadores, que para se redimir ele escreveu na sequência o Príncipe. Mas veja, o Príncipe, para quem já leu, é um livro que demanda uma certa maturidade para ler. Se você lê como o Collor leu quando ele foi presidente, o cara fica mais quieto. Você fica vendo, falando que o livro de cabeceira do Collor é o Príncipe. Porque se você lê o Príncipe achando que aqui no manual de como ser um líder, você está perdido, né? Aquilo ali é uma crítica, não é um manual para você. Vamos lá. Tá lá, por exemplo, que se você se torna chefe de algum lugar, ou faça todas as maldades na primeira semana. Que aí tá tranquilo. Aí o pessoal fica bravo. Tá? Depois você vai fazendo bondades aos poucos, inaugurando metrôs próximo da eleição, por exemplo. Né? E aí você, legal, um cara é bom, meu. Você põe 2 bodes na sala de todo mundo aqui. Passa 2 anos com 2 bodes na sala, e você vai lá e tira um dos bodes. Você é um rei, maravilhoso, você tirou um bode. Botou metade do mau cheiro que eu tinha aqui. Olha que maravilha. Isso está no Príncipe. Um trecho. No ignoro, como muitos foram e são da opinião que as coisas do mundo são governadas pelo destino e por Deus, que os homens com sua prudência não podem corrigi-lo de modo que não possuem assim nenhum remédio. Por isso, podem julgar que é melhor não se preocupar com as coisas, mas deixar-se governar pelo destino. Esta opinião é a mais aceita em nossos tempos, pelas grandes modificações das coisas que foram vistas e se veem fora de qualquer conjectura humana. Pensando nisso, algumas vezes em certas coisas, inclinei minha opinião deles. Não obstante, para que nosso livre-arbítrio não seja em vão, creio poder ser verdade que o destino seja árbitro de metade de nossas ações, mas que nos deixe governar a outra metade ou quase. Restringindo-me, porém, mais ao particular, digo que se vê hoje este príncipe próspero e amanhã arruinado, sem ter-lhe visto mudar a natureza ou qualquer qualidade. Creio que isso provém, primeiro, das razões que foram longamente discutidas antes, isto é, que o príncipe que se apoia completamente na sorte, arruína-se, conforme esta varia. Creio ainda que seja feliz aquele que adapta o seu modo de proceder às condições dos tempos, e igualmente seja infeliz aquele que com seu procedimento não se adapta aos tempos. O que ele está dizendo aqui, que o príncipe, aquele regente que ele está falando, tem que ver o que o povo está querendo. É festa? Então vamos dar festa. Sem perder os seus privilégios, que ele fala um pouco antes desse trecho. Não fica querendo tolher. Olha, se fosse, óbvio que eles não são contemporâneos, né? Mas se aquela frase que disse que a Maria Antonieta falou, que o povo tem fome, eles comem brioche. Então, se eles tivessem atentado, se eles dessem um pouco para quem estava lá desesperado, não teria havido a Revolução Francesa, eles não leram o Príncipe. Que aqui ele fala em várias passagens sobre isso. Você tem que deixar no limite a coisa para ela não estourar. Quando for estourar, você faz alguma benesse. E essa benesse não é transformando a vida de todos num mar de rosas. Dá qualquer coisa, a menor que você puder dar, mas dê algo que eles ficaram calmos. Eles fizeram uma festa. Né? E nosso calendário tem uma todo ano. Carnaval está aí para isso, para a pessoa esquecer do que é. Vejam vocês, este aqui é o mais importante dos filósofos absolutistas. Thomas Hobbes. Vocês vão ver que daqui para frente os maus morrem velhos e os bons morrem maus. Mas isso muda, você já está. Tem mais de 90 anos, você suspeita. Viu? O Hobbes escreveu 2 grandes livros, o Do Cidadão e o Leviatã. O livro mais importante dele é A Matéria, a Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Nós vamos entrar agora no que os filósofos chamam de os contratualistas. É o primeiro dos grandes contratualistas. Para quando você fala assim, estou diante de um contratualista, você tem que perguntar, tá bom, é um contratualista, qual é o fundamento do contrato social? O que dá a liga nesse contrato que ele está apresentando? O que dá a liga no contrato social do Hobbes é o medo. E ele faz da seguinte forma, uma frase famosa dele, que o homem é o lobo do homem.
ele diz que o monarca é absoluto porque os indivíduos assim o desejam, não por causa de Deus. Óbvio, né? Tinha que ser contra Aristóteles. Completamente. Então, essa ideia do medo é que referenda porque os homens estão juntos. A maior parte daqueles que escreveram alguma coisa a propósito das repúblicas, ou supõe, ou nos pede, ou requer que acreditemos que o homem é uma criatura que nasce apta para a sociedade. Os gregos chamam-no de zoom político. Fazendo aqui o que gregos são esses, é óbvio que quem cunhou essa expressão animal político, que é o que está em grego ali, foi Aristóteles. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. Então eles sabiam o trabalho que se faz escrever Aristóteles, os gregos. E sobre este alicerce, eles erigem a doutrina da sociedade civil como se para preservar a paz e o governo da humanidade nada mais fosse necessário do que os homens concordarem em firmar certas convenções e condições em comum, que eles próprios chamariam então leis. Axioma este que, embora acolhido pela maior parte, é contudo sem dúvida falso, um erro que procede de considerarmos a natureza humana muito superficialmente. Devemos, portanto, concluir que a origem de todas as grandes e duradouras sociedades não provém da boa vontade recíproca que os homens tivessem uns para com os outros, mas do medo recíproco que uns tinham dos outros. Ele afirmava que os homens estavam agrupados porque eles tinham medo de viver lá no mato e ser atacado por outros povos, pelos bichos, etc. Então ele vinha para a sociedade porque ele teria proteção. Só que essa proteção tinha um preço. Ele tinha que passar parte, ou quase toda, da sua independência para quem o protegia. Então o poder do rei vinha diretamente dessa troca. Tá bom, vocês, para ter a honra de ser protegido por mim, então você tem que obedecer. Então você perde a sua autonomia na medida em que você só está comigo porque eu estou te protegendo. Eu só te protejo porque você tem medo de alguma coisa. A única maneira de instruir um tal poder comum, capaz de os defender das invasões dos estrangeiros e dos danos uns aos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante o seu próprio labor e graças ao fruto da terra, possam alimentar-se e ver satisfeitos, é conferir toda a força e poder ao homem, ou a uma assembleia de homens que pode reduzir todas as suas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. Isso vale dizer, designar um homem ou uma assembleia de homens como portador de suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que assim é portador de uma sua pessoa possa praticar ou levar a praticar. Em tudo o que disser respeito à paz e à segurança comuns, todos submetendo deste modo as suas vontades à vontade dele e as suas decisões à sua decisão. Isto é mais do que consentimento ou concórdia. É uma verdadeira unidade de todos eles, uma só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa chama-se república, em latim civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e defesa. Deus mortal é o rei. É o rei. Veja, olha o nó que ele deu aqui e fundamentou o absolutismo. Nós temos que nos subjugar a um poder central, que quando nós fizermos isso, nós teremos a garantia da proteção. Não é só a proteção externa, até a proteção quanto está do lado aqui. Né? Então ele não vai me atacar, porque eu tenho a proteção do lado. Os burgueses, quando financiaram o absolutismo, eles achavam bem. Quem não tem bens não vai poder pegar o meu bem. É isso que eu quero, a proteção da propriedade. Só que eles esqueceram que eles estavam dando poder para um, que podia também pegar o bem deles. E esse foi o erro. Né? O absolutismo ele foi tão curto. Esse foi o que a gente tem na ideia na cabeça quando a gente lê Contos de Fada, Cinderela, lá, Branca de Neve, que todo o tempo da Idade Média nós tivemos reis poderosos. Não. Eles só foram poderosos nesse pequeno período do absolutismo. Muito referendado pela filosofia de Thomas Hobbes, que foi difundido por toda a Europa.